Capítulo 10 Sinestesia Espiritual por Larry Randolph. Em Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19, Paulo escreve: Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçais a esperança para a qual Ele vos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança no seu povo santo, e seu poder incomparavelmente grande para nós, os que cremos. Neste capítulo, escrito a partir de uma entrevista com Larry Randolph, explica por que preparar-se para o que está por vir pode significar aprender a interagir com Deus de muitas mais maneiras do que jamais imaginamos. Subtítulo: Um novo som de Deus. Acredito que estamos prestes a experimentar o Pentecostes em um novo nível e uma nova medida. Vez após vez, os profetas declararam que algo está vindo e nossos corações estão cheios de expectativa de receber tudo o que Deus tem para nós. Mesmo assim, ainda aguardamos a plenitude do que sabemos ser possível em Deus, uma plenitude de Pentecostes, para a qual o Pentecostes original forneceu o pagamento inicial. Embora eu acolha essas declarações, o que realmente precisamos é experimentar algo além do reino da mera proclamação. Precisamos ver e experimentar Deus com todos os nossos sentidos espirituais, emocionais e físicos. Precisamos ser impactados com o mesmo tipo de som do céu que penetrou na atmosfera no dia de Pentecostes. Estou cansado de sermões e ensinamentos que apenas reafirmam nossa necessidade de transformação. O que tenho fome é experimentar algo novo do céu, agora e não mais tarde. Por vários anos, tenho orado sobre o propósito desse novo som e como ele seria. Recentemente, eu passei a acreditar que certos aspectos desse som celestial pudessem ser como Gênesis capítulo 1, quando Deus falou no vazio do espaço. O som de sua voz foi tão poderoso, na verdade, que fez com que o universo rugisse à velocidade da luz. Por meio do som da voz de Deus, a energia divina foi liberada, dividindo os átomos e formando um céu e uma terra adequados para a habitação do homem criado. Não muito depois, esse homem criado, Adão, também ouviu o som da voz de Deus no jardim, acenando para um relacionamento mais profundo com o seu Criador. Tudo isso me diz que um som divino vindo do céu, ou pelo menos o som da voz de Deus, pode causar fenômenos alucinantes. No caso de Adão, ouvir o som da voz de Deus foi meramente um convite para um reino mais profundo de experiência sobrenatural. Aquilo que começou como um som, aparentemente levou a múltiplas expressões de ver, sentir e se comunicar com o Criador. Recentemente tenho refletido sobre as semelhanças entre o som da voz de Deus em Gênesis e o som de um vento celestial no dia de Pentecostes, em Atos. Comecei a perceber que, assim como o som da voz de Deus para Adão era meramente uma introdução a outras esferas de encontros com Deus, aqueles no cenáculo também ouviram um som que os abriu para outras esferas de fenômenos sobrenaturais.
O que ouviram os fez ver línguas ardentes, o que os fez se sentirem bêbados, o que, por sua vez, os fez falar em uma língua celestial. Portanto, o som do vento que eles ouviram inicialmente parecia completamente alheio ao que viram e experimentaram e liberaram. Subtítulo: Experiências sonoras. Com isso em mente, comecei a pesquisar as diferentes experiências que o som pode causar. Eu descobri rapidamente que na psicologia existe uma dinâmica chamada sinestesia. Estudos recentes mostram que a sinestesia afeta a 3 a 4% da população mundial. Sinestesia, que significa perceber junto, faz com que as vias neurais de uma pessoa sejam interligadas de forma que seus 5 sentidos interajam uns com os outros. Essa mistura incomum de seus sentidos lhes permite ouvir cores, cheirar números, saborear sons e assim por diante. Considerando a descrição do Pentecostes no livro de Atos, parece que uma espécie de sinestesia espiritual aconteceu naquele dia. O resultado final é que eles ouviram um som como um vento forte e impetuoso, que levou a uma série de outras experiências diferentes. Como afirmado, os 120 no cenáculo ouviram um som que os fez ver algo, que os fez sentir algo, que os fez liberar algo. Então, como ouvir o som de um vento pode criar uma reação em cadeia tão única? Novamente, a resposta é clara. Um som celestial pode criar um nível elevado de sinestesia que abre nossos sentidos para encontros extremos com o sobrenatural. Como resultado, somos capazes de experimentar Deus com cada fibra de nosso ser. Subtítulo: Indo além do familiar. Muitos cristãos hoje se apegam religiosamente a interpretações familiares de fenômenos espirituais. Se eles ouvissem um som como um vento impetuoso, por exemplo, a tentação seria pregar sobre essa manifestação na esperança de evocar um som ainda maior do céu. Essa incapacidade de ampliar sua capacidade de ver e sentir além do que realmente ouvem muitas vezes limitam o alcance de sua experiência em Deus. No entanto, se o som é vibracional, devemos entender que ele pode estimular nossos outros sentidos. E se os homens e as mulheres no Pentecostes tivessem apenas aceitado o que ouviram? É possível que eles tinham perdido Deus completamente. Em vez disso, depois de ouvir um novo som, eles estavam dispostos a permitir que esse som causasse uma resposta sinestésica neles. Por meio dessa ligação cruzada de seus sentidos espirituais, os caminhos neurais do reino espiritual criaram uma miríade de encontros espirituais. Este é o tipo de som celestial que tenho tanto desejado. É um novo som que acionará nossos sentidos para ouvir o que vemos e ver o que ouvimos. Como consequência, iremos ouvir fora do reino de apenas uma vibração em nosso tímpano. Experimentaremos o som do céu com todo o nosso espírito, alma e corpo físico. O resultado será uma nova expressão do Pentecostes. Por que isso é tão importante?
Eu acredito que quanto mais nossos sentidos estão envolvidos em receber do céu, mais do Espírito de Deus iremos reter. Neste próximo movimento do Espírito, estou convencido de que nosso encontro com Deus transformará radicalmente o reino de nossos sentidos. Este será o segundo Pentecostes, ouvir algo do céu, vendo algo diferente do que ouvimos, sentindo algo diferente do que vimos e ouvimos, e liberar algo totalmente diferente do que vimos, ouvimos e sentimos. À luz dessa verdade, precisamos começar a nos treinar para ouvir a Deus com todo o nosso ser. Não devemos mais limitar a maneira como recebemos e nem devemos nos apegar às maneiras como anteriormente ouvimos sua voz. É como se tivéssemos um rádio de Deus que teimosamente mantemos sintonizado em nosso canal favorito. Embora existam milhares de sinais espirituais que podemos escolher, nós apenas ouvimos o céu em uma largura de banda muito pequena. No reino do som disponível, frequentemente nos mantemos sintonizados em uma frequência. Portanto, devemos aceitar a realidade de que Deus é um Deus falante que utiliza cada nuance de som para se comunicar com sua criação. Portanto, se Ele é realmente um falador prolífico, então Ele é um Deus de som, barulho e linguagem. Ele é um Deus que criou algo do nada pela vibração de sua voz. Na verdade, Deus ama tanto o som da linguagem que se refere a si mesmo na Bíblia como a palavra viva. Talvez seja por isso que o livro do Apocalipse descreve não mais do que 30 minutos de silêncio no céu. Sendo que Deus é um Deus que fala, Ele está se comunicando conosco sem parar, com entusiasmo implacável. Novamente, a razão pela qual não percebemos a expressão plena de sua pessoa é que Ele se revela em comprimentos de onda que não aprendemos a reconhecer e receber. É por isso que abandonei aquela velha questão: por que Deus não está falando comigo? Concluir que um comunicador competente como Deus está falando de milhões de maneiras e sua voz preenchendo cada átomo do universo. Minha preocupação não é que Deus permaneça em silêncio, mas sim que Ele está falando conosco em tantos níveis que não sabemos como interpretar as faixas espirituais pelas quais Ele se comunica. Além disso, não estou desanimado pelo fato de que nossas mentes são incapazes de captar todas as frequências pelas quais Deus se comunica conosco. Estou ciente de que nosso homem interior está frequentemente envolvido com o reino espiritual de maneira simples que não reconhecemos. Muitas vezes, o que rotulamos como apenas um pensamento inspirado, sentir uma testemunha ou ter um pressentimento é frequentemente uma vibração de Deus, um som do céu que vem de maneiras simples e naturais. O mesmo se aplica a outras respostas humanas ao Espírito, que são numerosas demais para serem mencionadas. Subtítulo: Sintonizando a largura de banda de Deus. Portanto, a questão diante de nós é:
Como podemos nos expandir além de nosso familiar e limitada largura de banda de ouvir Deus? Uma das primeiras coisas que devemos fazer é entrar em sintonia com o reino espiritual, com todos os nossos sentidos e buscar mais do Espírito de Deus de todas as maneiras que pudermos. Como mencionado anteriormente, como nossos espíritos foram programados para o nosso canal espiritual favorito, somos pré-condicionados a nos ater ao que é familiar e confortável. Não percebemos totalmente que a criação é uma caixa de ressonância perfeita para a voz de um Deus falante. Para ilustrar, tudo na criação se comunica: animais, pedras, árvores, o vento e etc. Mesmo coisas como cores, cheiros e sentimentos podem declarar a personalidade e a intenção do coração de Deus. Na Terra, por exemplo, temos o arco da aliança de cores, que vem em 7 cores primárias visíveis. No entanto, pessoas que foram para o céu relatam que viram um amplo espectro de cores que não existe no mundo físico. É como se as cores do céu existissem em um comprimento de onda diferente das cores da terra. Na verdade, muitos que estiveram no céu relataram que as cores lá estão vivas. Elas falam, elas respiram, elas ouvem. Portanto, apenas os olhos celestiais podem ver e ouvi-los. Vários anos atrás, eu estava doente há muito tempo. Uma noite, uma cor azul pulsante entrou em meu quarto e parecia estar falando comigo, tentando comunicar uma mensagem de Deus. Como eu não entendia a sinestesia naquela época, automaticamente assumi que a mensagem que a cor estava enviando era informação profética, porque normalmente essa é a cor que muitas pessoas proféticas associam à revelação espiritual. Agora eu sei muito mais. Olhando para trás, percebo que a visitação não foi meramente uma revelação profética, mas foi uma visitação de cura enviada a mim em cores vivas, que fez com que minha saúde melhorasse dramaticamente. Portanto, os sons celestiais podem ser mais do que apenas algo que você ouve. Se a essência de tudo é vibracional, então é justo dizer que tudo carrega seu próprio som. Na verdade, existem muitas coisas diferentes no reino do som e da luz que ainda precisamos entender. Curiosamente, há um debate na física quântica sobre se nossos pensamentos realmente emitem ou não uma vibração que afeta o reino físico ao nosso redor. Se é esse o caso, devemos explorar o conceito de que tudo é vibracional. Se o som é um dos blocos básicos de construção de tudo que existe, então ignorar suas ramificações seria totalmente fora de sintonia com a realidade. Para concluir com a primeira parte da minha pergunta, quero reafirmar vários pontos-chave. Claramente, um dos maiores avivamentos da história humana, a vibração do céu em atos, colocou todos os tipos de coisas em movimento. Por quê? Porque os 120 cristãos no cenáculo não se preocuparam apenas com o som. Eles deixaram o som levá-los a outro lugar, acionando todos os seus sentidos a ponto de ficarem bêbados com a vibração. Além disso, eles tinham uma expectativa maior do que sua capacidade de entender o reino do Espírito. Eles estavam esperando por algo novo, e não ficaram desapontados.
Veio, pois, um som do céu, como de um vento impetuoso, e o resto, como dizem, é história. Agora, para responder à segunda parte da pergunta sobre como podemos nos esforçar para receber de Deus, talvez a coisa mais significativa que possamos fazer para nos posicionarmos para o novo som é começar a recuperar as verdades que atualmente estão mantidas cativas por muitos incrédulos. Muitos adeptos da nova era, por exemplo, já começaram a explorar o fenômeno da sinestesia e estão tentando desesperadamente sintonizar os múltiplos reinos da realidade espiritual. Em pequena medida, usurpadamente, muitos tiveram sucesso nesta busca espiritual. Então, o que significa isso para nós? Eu acredito que muitas das descobertas espirituais do movimento da nova era podem ser comparadas ao tempo no Velho Testamento, quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança de Israel. Em ambos os casos, então e agora, o que pertence à igreja caiu nas mãos dos incrédulos. Portanto, para nos posicionarmos para o próximo mover de Deus, como o rei Davi, devemos retomar o que é nosso. Certas dinâmicas como sinestesia, física quântica e vibrações são coisas de Deus e não devemos ter medo de aprender o que pertence ao Criador de todas as coisas. No entanto, suspeito que muitos têm medo de ser enganados por coisas que talvez não entendam. Como Israel no Antigo Testamento, eles são rápidos em entregar qualquer coisa que pareça diferente ou fantasmagórica no reino espiritual para as mãos dos filisteus. Nesse caso, precisamos que o Espírito de Davi se levante dentro de nós pelo Espírito Santo e declare: estou pegando de volta o que pertence a Deus. Além disso, quando recuperamos a arca, não devemos tratá-la levianamente. Devemos lembrar que Davi ofereceu muitos sacrifícios, cantou, dançou e então repetiu o processo até que ele trouxe a arca de volta para onde ela pertencia, na casa de Deus. Finalmente, não deveria ser uma surpresa que Davi fosse um músico adorador. Foi o seu espírito de adoração que desempenhou um grande papel na retomada da arca. Isso me diz que o som vindouro de adoração e guerra será muito mais do que imaginávamos anteriormente. Como atualmente experimentamos tão pouco som do céu, precisamos de pessoas que entendam o que Davi entendeu sobre a retomada da arca. Subtítulo: O som de sua voz. Recentemente, o Senhor tem falado comigo sobre as muitas maneiras como Ele se revela. Uma das formas é o som do silêncio. O silêncio sincero, na verdade, é uma das formas mais poderosas de adoração que pode deixar uma pessoa maravilhada com a glória de Deus. Quando nossos corações estão em sintonia com o silêncio interior diante do Criador, cada aspecto do nosso corpo fala baixinho. Nossas células, mentes e coração falam enquanto clamam a Deus sem palavras inteligíveis. Na verdade, cada parte de nosso ser tem uma largura de banda espiritual, uma nova canção, se você preferir. Portanto, tocar instrumentos e cantar é apenas uma pequena parte do que a adoração pode ser. Todo o nosso ser pode emitir um som distinto ao qual Deus responderá. Quando um bebê chora, por exemplo, o pai vai correr ao som daquela voz.
A criança pode não emitir um som inteligente, mas os pais são sensíveis ao som do bebê. O mesmo é verdade para o nosso Deus Pai. Quando gememos ou gritamos sinceramente por ajuda, Ele responde. Além disso, quando ficamos totalmente imóveis, nosso silêncio fala alto com Deus. Ambos são importantes para ativar uma frequência espiritual que atrai nosso Pai Celestial. Ao longo da minha vida, experimentei vários encontros desta natureza. Aos 24 anos, fui levado ao reino espiritual, onde vi Deus sentado em seu trono. Imediatamente percebi que os céus e a terra estavam prontos para fugir de sua face, porque não podiam contemplar sua glória. Ele então se virou para olhar para mim e, ao fazê-lo, parecia que toda a galáxia girava em sincronia com o movimento de sua cabeça. Quando ele finalmente olhou para mim, ouvi as células do meu corpo gritarem em uníssono: esconda-me da face daquele que está sentado no trono. Então percebi que meu corpo estava me dizendo que se eu recebesse mais do que o mais breve dos olhares de Deus, certamente morreria. Depois dessa experiência, fiquei bêbado por vários dias. Fiquei tão impactado com o encontro que minhas entranhas tremeram de admiração e meu corpo estava tão fraco que eu mal conseguia andar. Foi como se eu tivesse um ajuste quiroprático do meu espírito, ou poderia dizer que tive um ajuste vibracional. De qualquer forma, fiquei com a realidade de que cada parte do nosso ser se comunica e pode receber de Deus. Mesmo a menor célula pode reconhecer a pessoa de Deus e responder. Várias décadas depois daquele encontro, senti-me compelido a escrever o livro Spirit Talk, que é conversa espiritual. No entanto, na época parecia um conceito prematuro de que Deus falaria em cores, números, cheiros, intuição e etc. Agora, parece que as pessoas estão começando a abrir seus corações para as muitas maneiras que Deus se comunica conosco. Quanto ao assunto da sinestesia, e se Deus escolher falar com mais frequência em cores e números neste próximo derramamento? E se Ele usar cores, números, cheiros, sensações, letras e sons ao mesmo tempo? Ou falar conosco em uma combinação de modalidades que são físicas, mentais e emocionais ou mesmo vibracionais? Estamos realmente abertos a coisas novas em Deus? A resposta deve ser sim, e nosso grito deveria ser: fale conosco, Deus. Agora, estamos cientes de que você deseja ativar nossos olhos, ouvidos, paladar, olfato e outros sentidos espirituais e físicos. Não permitiremos mais que nossas mentes bloqueiem o som do céu por causa de nosso dogma religioso. Estamos empenhados em desenvolver a sensibilidade do nosso espírito, alma e corpo para que possamos experimentar todas as diferentes formas como o céu se expressa. Então venha sopro de Deus e nos leve para uma nova dimensão de Pentecostes. O capítulo anterior foi adaptado de uma entrevista com Larry Randolph.
Sinestesia. Imagine que, ao ver um gato, você prova laranjas. Ou talvez, quando você ouve as pessoas discutindo, você vê fogos de artifício. Talvez você esteja completamente convencido de que o número 3 tem gosto salgado e é feminino. Se você tiver experiências como essas, pode ter sinestesia. A sinestesia é uma condição na qual um sentido, por exemplo, a audição, é percebido simultaneamente como se por um ou mais sentidos adicionais, como visão, paladar ou olfato. A palavra sinestesia vem de duas palavras gregas, sin, juntos, e aesthesis, percepção. Sinestesia significa literalmente percepção conjunta. A sinestesia afeta aproximadamente 4% da população. Também é comumente experimentado por aqueles que meditam e foi relatado por indivíduos sob a influência de drogas psicodélicas após um acidente vascular cerebral ou como resultado de cegueira ou surdez. A sinestesia também ocorre com autismo e epilepsia, com mais frequência do que o acaso prevê. Os efeitos mais comuns são a cor do grafema, associando uma cor a letras ou números, e a cor do som. Os menos comuns são odor-som, temperatura-cor, tato-tato, tato-cheiro, tato-visão, dor colorida e personalidades coloridas. Qualquer combinação dos sentidos é possível. Subtítulo: Música e experiências de quase morte. A maioria de nós já ouviu relatos de pessoas que viram uma luz brilhante durante uma experiência de quase morte. Mas, de acordo com o Dr. Joel Funk, professor de psicologia da Plymouth State College em New Hampshire, quase 50% das experiências de quase morte também relatam ter ouvido música. O Dr. Funk tocou vários tipos de música para 60 pessoas que passaram por experiências de quase morte e descobriu que eles identificaram a música sintetizada da nova era como a mais próxima do que tinham ouvido. Não apenas as pessoas que têm uma experiência de quase morte ouvem música, mas também relatam que tudo está vivo e cantando. Eles dizem que árvores, plantas e flores cantam, cores podem ser ouvidas e o som está em um nível além da audição. Mas, na verdade, vibram dentro de suas cabeças e corpos. Eles também relatam ter visto padrões geométricos e cores que não existem neste reino. Aqui estão algumas de suas descrições da música como um coro celestial de anjos, uma beleza harmônica sobrenatural, alegria e melodia sem batida, uma orquestra de vozes, a música das esferas, transcendental. A música que transcende tudo pensamento, sinos de vento e música que é experimentada de dentro. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Yahweh.